Eu quero ministrar uma palavra para você, e você pode, no decorrer dela, acompanhar aqui no telão, que é: Jesus ainda realiza milagres. Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. O que esse versículo diz? O Senhor não muda. O que Ele fazia no passado, Ele faz hoje, e Ele vai continuar fazendo. Essa é uma verdade poderosa. Que Jesus andou pelas ruas da Galileia, de Jerusalém, de todos os lugares, curando enfermos, libertando cativos, ressuscitando mortos. Esse Jesus é o mesmo que está aqui hoje. Ele opera da mesma forma, Ele não mudou, Ele não envelheceu, Ele não perdeu o poder. O mesmo Jesus está presente hoje para tocar a sua vida, para operar um milagre na sua vida. Pastor, mas isso é óbvio. Não, não é. Muitos pensam que milagres ficaram no passado, que serviam apenas para confirmar o ministério de Jesus e dos apóstolos. Mas a palavra é clara: Jesus não mudou. Se Ele fazia ontem, Ele faz hoje. E se Ele faz hoje, Ele vai fazer amanhã também. Ele faz para todo aquele que pede. E aí eu quero compartilhar com você, rápido, só para esquentar o seu coração, 5 razões pelas quais o Senhor ainda realiza milagres. E a primeira é o que nós lemos lá em Hebreus. A primeira razão é: Jesus não mudou. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo, e o será para sempre. Nós podemos mudar algumas coisas, algumas características, mas o Senhor não muda. Significa que o poder que abriu os olhos dos cegos, que levantou os paralíticos, continua ativo. Não é tradição, é realidade. Não é história, é presente. A sua Bíblia, que você pode pegar, seja ela em formato digital, ou seja ela em papel, não é um livro histórico, é a palavra de um Deus vivo. Ela continua operando, Ele continua operando, porque Ele não morreu pregado numa cruz. Ali foi só uma etapa do ministério de Jesus. Ele ressuscitou, Ele foi assunto aos céus, e hoje Ele habita dentro de mim e de você, e ao mesmo tempo, Ele está à direita de Deus Pai, operando os mesmos sinais, milagres e maravilhas que Ele operava em carne e osso aqui nessa terra. Pastor, mas eu não vejo isso ainda. Desculpa a sinceridade, se você não vê muito disso, é porque você não crê ainda. Você precisa crer. Se você achar que Deus falava com Moisés, porque Moisés era especial em relação a você, Ele nunca vai operar na sua vida como Ele operou na de Moisés. Mas se você entender que você está muito à frente de Moisés, porque você tem o Espírito Santo dentro de você, o Deus residente. Moisés entrava e saía da presença de Deus, mas eu e você vivemos nela. Se você entender isso, você vai fazer obras muito maiores do que Moisés, muito maiores do que o próprio Senhor, porque é isso que Ele disse em João 14:12, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e outras ainda maiores farás, porque eu vou para junto do Pai, e o Pai veio até você e habita em você, com o mesmo poder, com a mesma autoridade. Ele só pode operar. Eu não sei você, mas eu não me tornei crente nem pastor, porque eu não tinha mais o que fazer. Se tornar pastor, ou me tornar pastor, foi grande perda para mim. Não foi falta de opção. E aí quando eu leio na Bíblia, quando eu leio Atos dos Apóstolos, e quando eu percebo que Deus não depende de mim, mas que Ele opera na minha vida apesar de mim, eu preciso ver e viver o que aqueles homens viram e viveram. Eu não sei você, mas eu tenho um alvo. Eu tenho um alvo de vida, eu tenho um alvo ministerial. Eu preciso ver e viver o sobrenatural.
Eu não posso só ler sobre gente sendo curada. Eu não posso só ler sobre alguém impondo as mãos e curando pessoas. Eu preciso ser essa pessoa. Eu tenho o desejo de ser essa pessoa. De impor as mãos sobre alguém e ser curado. De ser usado no poder de Deus. Por quê? Porque Deus não mudou, mas ao longo do tempo nós, crentes, filhos, é que mudamos. É que paramos de crer, é que achamos que tem coisas na Bíblia que são alegóricas. Não são, são todas literais. Quando diz que um morto reviveu, é porque ele estava morto, é porque ele cheirava mal, é porque já estava enterrado dentro da sepultura. Mas alguém que creu, falou, tira a pedra, arranca a pedra de lá, creu, o Senhor orou e falou, volta à vida, e voltou. Você precisa crer nisso. Ah, mas é porque era Jesus. E quem habita dentro de você? Tal qual Ele é, nós somos nesse mundo. Se não viver isso, tem que rasgar a Bíblia. Tem que deixar de ser hipócrita e falar, não funciona. Não é bem assim. Mas a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E é promessa que eu e você faríamos as mesmas coisas. Mas às vezes nós não temos a experiência de orar por alguém que é curado de uma dor de cabeça. Você vai lá e fala, eu tenho aqui um remédio para te dar. Nada contra o remédio. A Bíblia diz que a sabedoria e a graça de Deus é multiforme. Deus pode usar o remédio para curar, mas antes do remédio você tem o Espírito. Em vez de oferecer primeiro o remédio, oferece a oração. Em ousadia, em autoridade, fala, vem cá, eu vou orar por você. E você vai ser curado agora. Não, eu já olhei, eu vou fazer uma consulta, eu vou operar. Você vai operar. Se você quiser, você não precisa de operar. Deus pode operar um milagre agora na sua vida. Como? Eu vou orar por você e Deus vai operar. Pastor, mas e se não acontecer? Eu te devolvo a pergunta, e se acontecer? E se você testemunhar um milagre? Qual a obrigação que você tem de curar alguém? Se não acontecer, que diferença faz para você, para mim? Nenhuma. Mas se acontecer, a sua fé vai ser levada a um outro nível. Aquela pessoa vai ser tocada por Deus. Talvez vai aceitar e receber a Jesus e ter a sua vida completamente transformada. Então o Senhor não muda, Ele continua operando milagres. Segunda razão, o milagre é a manifestação do reino de Deus. Milagre não é só um alívio para a dor, é um sinal de que o reino chegou. Lucas 9:2 também os enviou a pregar o reino de Deus. E quando pregava o reino de Deus, o que acontecia? Curava os enfermos. Aonde chega o reino de Deus, a enfermidade sai. A dor sai. A miséria vai embora. Por quê? Porque é chegado o reino de Deus. Quando Deus cura, Ele mostra que a vontade dEle está sendo feita aqui na terra. Sabe o que é uma cura? Sabe o que é um milagre? É o cumprimento da oração do Pai Nosso. Assim como é no céu, está sendo na terra. É assim que nós oramos. Faça a tua vontade aqui na terra, como é no céu. Eu te pergunto, no céu tem algum doente, sim ou não? Não tem. Então por que aqui na terra nós aceitamos ter doente perto de nós? Por que aqui na terra nós aceitamos nós estarmos doentes? Porque nós vamos naturalizando as coisas. E tomamos posse do que não é nosso. Eu tenho dor na coluna, eu tenho problema na lombar. Não, não tem, porque Cristo não tinha, porque no céu não tem, então você também não tem. Pastor, mas eu estou sentindo, mas você já aprendeu. Você não vive nem anda pelo que você sente, é pelo que você crê. E a Bíblia diz que Ele já levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Então eu e você não deveríamos sentir nenhuma dor e nem ter nenhuma enfermidade. Pastor, mas não acontece? Acontece, inclusive comigo. Mas quando acontece, aí é que está, o que você faz? Porque Jesus falou, no mundo você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você quer aflição maior do que uma doença?
do que uma dor aguda, do que uma dor crônica, é horrível. Mas quando ela chega, o que você faz? Você vai atrás do médico? Você vai atrás do remédio? Você lembra pelo menos de orar? Você chama a existência a palavra? Muitas vezes nós não fazemos nada disso, e eu não estou aqui para te condenar, porque muitas vezes eu não faço. Muitas vezes eu vou para o comprimido, muitas vezes eu vou para o médico, e depois que nada está funcionando, eu lembro que eu posso orar. Mas a oração tem que ser a primeira coisa. Eu lanço fora agora essa enfermidade, poder sobre a minha vida, sai agora, em nome de Jesus. Terceira razão, que Deus ainda faz milagres, Jesus ainda opera milagres, é porque as pessoas ainda precisam de milagres. Ainda hoje, há diagnósticos impossíveis, há casamentos em crise, há famílias feridas, as pessoas continuam precisando de uma intervenção divina. Não é só em enfermidade, é em qualquer coisa que você não consegue resolver. É um problema no seu trabalho, é uma discussão com alguém, com um fornecedor, é uma disputa judicial. Situações que fogem ao seu controle, que você não consegue resolver. Você precisa do quê? Você precisa de uma intervenção divina. A Bíblia diz, Mateus 14:14, desembarcando viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e fez o quê? Curou os enfermos. Por que a Bíblia fala mais de cura de enfermos? Porque vamos ser honestos, você pode estar endividado, você pode estar com um casamento em crise, você pode estar com um problema com seus filhos. Se você cai prostrado doente, o filho que estava brigado chega perto de você para saber se você está bem. A mulher que estava implicada com você fica lá do seu lado, no pé da cama, cuidando de você. E você não quer saber se tem dinheiro na sua conta, se estão te ligando ou se você está devendo. Sim ou não? Você está mal, você está doente. Dentro do que é, você não sabe nem se você vai escapar. Não tem mais nada na vida que interessa além da sua cura. Doença é o que mais pega na vida de qualquer pessoa, é o que mais tira a paz de qualquer pessoa, e o Senhor se compadece de toda e qualquer pessoa que está doente. Ele sempre opera cura. Pastor, mas como que é isso? É a quarta razão. Você precisa saber, como eu te disse, milagres são provocados. E a quarta razão que Jesus ainda opera milagres é que Deus responde à fé. É a sua fé que provoca o milagre. Todas as vezes que Jesus curava alguém, que ele operava um milagre na vida de alguém, ele dizia: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Foi a fé daquela pessoa que provocou o milagre. A mulher hemorrágica provocou o milagre dela. O cego à beira do caminho provocou o milagre dele, chamou a atenção de Jesus. Nós vamos orar daqui a pouco e você precisa provocar o seu milagre. Você precisa chamar a atenção do Senhor. Você já pode ter feito isso muitas vezes. Eu não sei, não tenho todas as respostas. Tem coisas que acontecem que eu não sei como é que funciona. Pastor, por que você orou primeiro pela pessoa com dor de cabeça ou pelas pessoas com dor de cabeça? Está aí um negócio que eu não entendo. Tem vezes que eu vou orar por cura que eu começo a sentir o que a pessoa está sentindo. Quer saber por que eu orei primeiro? Porque eu não estava aguentando de dor. Não estava aguentando de dor. E eu sabia que aquele negócio não era meu, era de gente aqui. Estava horrível, mas estava assim ao ponto de eu estar desanimando de tudo. Falar, eu não vou dar conta de pregar, por isso que eu orei primeiro, porque agora eu já não estou sentindo mais nada. Pastor, mas é normal isso? Eu não sei se é normal, de vez em quando acontece comigo. Eu não quero não, você acha que eu quero sentir dor ainda dos outros? Não quero, que fique registrado que eu não gosto, já falei com o Senhor, não muda, acontece sempre, graças a Deus não, mas de vez em quando acontece. E aí a hora que eu tenho discernimento que aquele negócio não é meu, eu oro logo para ficar livre daquilo. Então eu não tenho todas as respostas, eu não sei como é que tudo funciona. Você já pode ter orado por isso que você quer nessa noite muitas vezes e nunca aconteceu, mas quem sabe não é hoje que vai acontecer.
Você não sabe o dia que é, você não sabe o dia que marcou, então ora sempre, porque Deus responde à fé, e esse dia pode ser hoje. Quinta e última razão, os irmãos do louvor podem subir aqui, falei que era só para aquecer seu coração. Ele é fiel às suas promessas. Tiago 5,15 diz, olha só, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Presta atenção nisso. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Pastor, o que tem a ver falar de perdão de pecados, se nós estamos falando aqui de cura? É porque, olha só, tem coisas, e o Senhor falou claramente isso comigo, tem gente aqui dessa maneira, que você precisa de um milagre hoje, mas você às vezes nem tem fé para pedir esse milagre. Por quê? Porque foi você que provocou o problema. Pastor, como assim? Tem gente que às vezes está numa cadeira de rodas, e ele não tem fé para receber a oração, e eu já ouvi isso. Por quê? Porque ele bebeu, saiu para dirigir bêbado, capotou o carro e parou numa cadeira de rodas, e ele deduz, isso foi Deus me punindo, eu pequei, esse é o preço do meu pecado. Não, não é. O preço do seu pecado o Senhor já levou na cruz do Calvário. O erro foi seu, mas a cura é da parte de Deus. Então, se cometeu o pecado, tenha clareza, perdoados estão os seus pecados. Tem pessoas aqui hoje que precisam de um milagre financeiro, mas você não tem fé para orar, porque você arrumou a confusão. Porque é você que se colocou nessa situação de dívida e de precisar de um milagre. Ei, o seu pecado já foi perdoado. O Senhor já perdoou a bagunça que você fez. E nessa noite Ele quer simplesmente liberar um milagre sobre a sua vida. Então aqueles que até hoje sentiam culpa pelo que está acontecendo. Ah, eu tenho um problema no pulmão, eu fui diagnosticado com um câncer no pulmão. Pastor, mas eu fumei por 30 anos. Seus pecados estão perdoados. Deus pode te dar um novo pulmão hoje. Deus te cura do câncer hoje. Não entre nesse laço do diabo de que você fez por merecer a doença, a dor, a enfermidade. É mentira. Você pode ter errado, mas não há erro seu que seja maior do que a graça e o amor de Deus para com você. Ainda que você tenha provocado, ainda que você tenha arrumado a confusão, Ele te ama o suficiente para dizer: filho, chega para cá, eu vou resolver seu problema, eu vou tirar a sua dor, eu vou tirar a sua enfermidade, eu vou liberar um milagre sobre a sua vida hoje, nessa noite. Essa promessa de Tiago 5 não envelheceu, não perdeu a validade. Se Deus prometeu cura, Ele continua disposto a cumprir. Sabe o que isso significa? Que não tem barreira, que não tem diagnóstico, que não tem situação que limite o poder de Jesus. O mesmo que curava ontem, está aqui agora, no meio de nós. E hoje, nessa noite, Ele pergunta para você, como perguntou para o cego: que queres que eu te faça? Talvez você precisa de uma cura física, talvez a sua alma esteja doente, talvez é a sua família que precisa de restauração. O que você quer que Jesus faça por você hoje? Fica de pé no seu lugar. Deixa eu orar por você. Deus está operando nesse lugar e vai operar mais ainda. Deixa o Senhor te surpreender. Exerça agora a sua fé. Abra o seu coração. Creia que Ele está aqui para tocar a sua vida. Feche os seus olhos onde você está. Nós vamos fazer uma declaração juntos. Eu vou falar e você vai repetir com toda a sua força, com toda a sua fé, com toda a sua intensidade. Diga assim: eu creio que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Seus milagres não cessaram. A cura
é para mim. Hoje eu declaro que o reino de Deus se manifesta em minha vida com poder. Chegou a hora do seu milagre. Fala com a pessoa que está do seu lado, fala: chegou a hora do seu milagre. Olha só, Marcos 11, 22 ao 24. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Você tem fé em Deus? Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte: ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedides, crede que recebestes, e assim será convosco. Onde há fé, há milagres. Jesus ainda cura, Jesus ainda liberta, Jesus ainda transforma. E hoje é noite de milagres. Feche os seus olhos, começa a orar.